Esse senhor caminha na linha da libertação dentro da Igreja Batista, que é muito voltada para a palavra, né? Correto. A Igreja Batista, ela... Então tem que ser um chamado mesmo, um toque de Deus, uma orientação de Deus, né? Porque os seminários da Igreja Batista são seminários extraordinários. Um tempo atrás e até hoje, né? Assim, são seminários muito qualificados, né? Assim, o senhor percebe que trabalhos como esse, por causa do engano, por causa da, da, da falta de maturidade, ele tem perdido a credibilidade? Eu acho que isso tem se perdido muito, a credibilidade nesse tipo de trabalho. Porque o que eu percebo, assim, olhando de uma forma mais abrangente, assim, uma forma... há muita zombaria hoje em dia, há muita brincadeira com sentido desse tipo de trabalho. E eu conheço esse tipo de trabalho de libertação. Como é que a gente diferencia isso, né? Pastor, infelizmente, isso é verdade, né? Tem muita igreja, tem muita gente que trabalha sem temor, sem vida com Deus, sem preparo. E então entra na incredulidade de muita gente. As pessoas olham isso e já me oraram, já pediram para me fazer isso, não aconteceu nada. Então tem gente também, né, que é sem unção, né? A gente sabe disso também. É uma verdade. Existem pessoas que não têm unção, não têm esse chamado, não têm essa unção para isso. Agora, tem essa história. E tem também a libertação mal feita, né? A libertação, que aí às vezes não é nem culpa do ministrador da igreja, tem a ver também com a própria pessoa. Não quer levar a sério, não quer ler, não quer orar, não quer se encher, né? Jesus mandou, o problema é o espírito voltar e encontrar a casa vazia, né? Limpa, adornada, porque quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ela fica melhor. Ela fica melhor, a aparência fica melhor. A gente vê no Gadareno, né? Sentado, vestido em perfeito juízo, né? Da legião lá de Gadara. Marcos capítulo 5, Jesus nos mostra isso. Mas se deixar vazio, o mundo espiritual que rege o natural não para, vai voltar, e Jesus mostrou que o estado dele se torna pior, volta 7 piores. Exatamente. Então isso também leva a falta de crédito, né? Não muda. Mas tem também as igrejas, infelizmente, os obreiros também fazem essa lambança, falta de vida com Deus. A gente vê em Atos 19, os filhos de Cefas, e falou para o espírito imundo, né, que foi fazer o exorcismo, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te desconjuro. Aí o que o demônio fala? Paulo, eu sei quem é, Jesus eu bem conheço. O texto diz que eles predominam sobre ele, eram 5, né, subjuga 2 e deixa eles nu. Né? Então, assim, isso não é de hoje, né, de libertação de qualquer jeito. Atos 19 já mostra isso. Isso não é de hoje. Agora, contudo, né, graças a Deus, todavia, é muito bonito ver alguém liberto. Alguém que realmente Jesus foi lá, Jesus foi lá, tirou das trevas, se cumpre o que está em Pedro, né? O Senhor transporta, né, o reino da sua maravilhosa luz. Você tem um encontro verdadeiro com Jesus. O espírito imundo sai da vida dela que eu digo da pessoa, né? E aí ela lê, ora, ela busca. Eu costumo ministrar o seguinte: a Bíblia, ela é o padrão para tudo, né? Ela é a lâmpada que ilumina. E a gente vê que a igreja primitiva, o povo se convertia, o que eles faziam? Eles perseveravam todos os dias. Não tem como ficar vazio. Amanhã tem culto aonde? Na casa de Nicodemos. Eles iam. Um está sendo ministrado, está sendo orado. E depois, Maria, Madalena, perseverava na oração. Então, assim, isso vai te encher. Isso vai te preencher. Assim, eu quando me converti, eu não sabia nem o versículo. Eu não era crente. Eu não ia à igreja. Então, assim, mas eu sabia que eu tinha que caminhar. Eu sabia que eu tinha que ler, buscar, né? Se envolver, né? Assim, perguntar, tu tinha conhecimento bíblico? Não, mas eu tinha o que a Bíblia diz, o primeiro amor, né? Então, tem culto tal lugar, vamos embora. Se envolvia, né? O crescimento. Vou fazer uma pergunta aqui, porque eu trabalhei com muito trabalho de libertação também.
dirigi muitas campanhas de oração, fui para o campo missionário, vivenciei também muitas experiências que eu creio que o senhor tem vivenciado, tem coisas que a gente não pode nem abrir aqui. É verdade. Mas eu queria, para aqueles que estão assistindo, se o senhor pudesse tirar essa dúvida, o senhor acredita em retaliação com quem trabalha com obra de libertação? E já vivenciou isso na família, alguma área da vida do senhor? Acredito. Ser atacado? Já acredito e já fui atacado algumas vezes. Inclusive, algumas a gente percebe, né? O reino espiritual, ele tem guerras, ele tem batalhas, né? Paulo, em Efésios, ele fala que a nossa luta, então tem a nossa guerra, né? Contra a carne e contra a sangue, mas contra o principado e potestade nas regiões celestiais. A gente vê que Jesus, na tentação dele, em Lucas diz que Satanás se apartou por algum tempo, né? Com o próprio Senhor Jesus, o próprio Emmanuel, Deus conosco. Eu já vivenciei batalhas espirituais, estava ministrando libertação, e minha parentela, minha mãe, na época era viva, do nada surgiu uma confusão de vizinho. Já tive batalhas. Tem coisa que a gente não fala, até para não assustar. Sim, sim. Mas eu já tive batalha. Eu e minha esposa discernimos que a minha sogra, que é viva, né, deve estar vendo, um beijão para a sogra, foi retalhado, saúde dela. Meu filho, na época mais novo, a gente estava fazendo um trabalho de união com igrejas e orando e jejuando pelo bairro. Meu filho ficou internado. E até a enfermeira disse na época, ele teve que ser transferido para a rede de hospital lá em Niterói. E a enfermeira falou, cara, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. Nunca vi suspeita de H1N1 na época, né, que era aquele pavor, e pneumonia. E ela falou, pô, ele tá limpo, parece até que ele não teve. E assim, então tem essas retaliações. Uma vez no culto, eu pregando domingo à noite no culto, eu fui encetado, eu parecia que eu ia desmaiar. Eu pregando a palavra do Senhor, eu pregando e eu senti um mal-estar, e o Espírito Santo falou para mim assim, ora, faz um momento de oração. E a gente foi, eu levantei um clamor, pedi a alguns obreiros para orar. Gente, vamos orar, estamos em batalha. E aquilo passou na hora. E eu voltei a pregar. Então, assim, tem coisas que nem o pastor, quem já viveu, sabe que existe sim. Mas de todas elas eu vi Deus guardando, cuidando e livrando. De todas elas. Seja a mim, minha família, minha parentela. Mas tu vê que foi guerras que aconteceu para o diabo de alguma forma distrair. Assim, eu costumo usar aquele texto de Gadareno. Antes de Jesus chegar em Gadara, teve uma tempestade. Antes de Jesus chegar... E o texto que ele usa, a palavra que ele usa em grego ali, quando ele repreende a tempestade, ele só usa para demônios. A palavra no grego, Jesus repreendeu a tempestade. E quando chega em Gadara, ninguém pediu para ir. Foi um ato soberano, uma libertação soberana do Senhor. Ele chega lá e a Bíblia diz que o endemoniado, que ninguém conseguia subjugar, inclusive com grades, né, não conseguia prender, se ajoelha e adora. Porque veio me importunar antes do tempo. E aí a gente vê Jesus fazendo isso. Interessante que o homem queria seguir Jesus, mas os donos dos porcos expulsaram Jesus, né? Retira-te de nós. Porque perderam, né? Então, assim, é uma retaliação. Normal, né? Poxa, esse cara tá melhor, ninguém conseguia resolver. Que bom que esse cara mudou. Mas eles, pelo contrário, né? Pediram Jesus para... Eu ver que teve uma luta para ele chegar e uma guerra depois, né? E ele foi embora, Jesus saiu. O cara que seguia Jesus, não, volta os seus e diz a maravilha que Deus tinha feito contigo. Mas existem as retaliações, e por isso que tem que estar pronto, né? Tem que estar na brecha, tem que estar em Deus, para se cumprir também o cuidado do Senhor. Né? Para a gente mudar o tópico da conversa, qual é o conselho que o senhor dá para quem trabalha com obra de libertação? Ame Jesus, né? Faça por amor a Ele, porque também tem muita gente que tu paga um preço e a pessoa não fica, né? Não firma,
né? Apronta, ame o Senhor e dedica a tua vida para aquilo que Deus te chamou. Fica na vocação que foi chamado. Deus te chamou, vai firme. Sendo um homem de Deus, mulher de Deus. Repara as brechas, né? Lendo a Bíblia. Arruma a casa, tendo devocional. organiza, Sendo crente. Né? Sendo um homem de Deus, mulher de Deus. Não é só para libertação, né? É para toda boa obra, seja de Jesus, até de d'água, dormindo e acordado. E a parte da família, como é que começou? A sua esposa, ela também é da Igreja Batista, como é que... A minha esposa, ela foi nascida e criada na igreja, minha sogra, né? Ela nascida e criada na igreja evangélica, Igreja Batista, Boa Nova, uma boa igreja também. Na época ela era ovelha, até hoje é o pastor Isaías Ribeiriço, pastor de lá. A gente se conheceu, a juventude da Igreja Batista de Vila Barcelo tinha conhecimento, então ia lá, não era nem intercâmbio da igreja, era durante, né, sábado, vinha para cá, a gente vai estar aqui. Futebol. Isso, mas no retiro de carnaval da igreja em 2001, minha esposa, ela foi, não teve retiro na igreja dela, ela foi. Lá a gente conversou um pouquinho, conheceu melhor e a partir dali a gente teve um namoro e durou 3 meses na ocasião. E em 2008 a gente se reencontrou. Também no retiro de carnaval, mas aí já eu pastoreando da igreja. E aí eu brinco com ela, né? Ela se apaixonou, ela tá vendo. E eu também, graças a Deus, somos felizes. Era um cabeludo, né? Era bem cabeludo, bem mais cabeludo. Eu brinco com meu filho, pai, se eu tinha cabelo, tinha até aqui. Meu cabelo, agora ele cai no chão, agora vai até o chão. Então, vamos fazer, agora em dezembro, 14 anos de casado, graças a Deus. Eu brinco lá, mas é sério, não tem casamento perfeito, mas tem casamento abençoado. E eu tenho um, graças a Deus. A minha esposa, sou amado, tenho 2 filhos lindos. E até que Jesus nos leve para ele, né? Toma aí, pela misericórdia do Senhor. Aí ela veio congregar comigo em 2009, quando a gente casou. Em 2009 ela é de casa, dia 2 de dezembro no civil e dia 11 de dezembro na igreja. E ela passa a ser minha ovelha, né? Minha primeira ovelha. E minha melhor ovelha. Tá lá até hoje, me ajuda muito. Ela tem um chamado muito bom com crianças. Né? Ela, ministério infantil, ela gosta disso, ora por isso, chora. As crianças gostam dela também. Junto com o departamento infantil, tem lá Diaconisa Lucimar, a Rafa, a Bia, a Fernanda, a Ariane, né? Adolescentes, crianças que também amam as crianças, trabalham. E tem dado fruto. Tem a célula das crianças, que às vezes dá 30 crianças, 40 crianças. Oram, choram, cantam, adoram. Alguns pais na igreja hoje tiveram encontro com Jesus porque as crianças foram. Aí as crianças cantando, o pai veio ver. E a mãe voltou para Jesus, o pai estão lá bem. E me ajuda também, minha esposa aconselhando as irmãs. Tem a pastora, me ajuda lá, um casal de pastor, né? Pastor Lenilson, pastora Glaucia, são bênção, graças a Deus. Eu brinco lá, né? Tem alguns tesouros, eles são me ajuda. A pastora Glaucia com as mulheres, o pastor Lenilson com não só isso, mas com louvor. São pau para toda a obra, né? O que precisar estão aí. E a minha esposa com o Ministério Infantil e cuidando também de mulheres, né? Aconselhando. Estamos lá, estamos bem, graças a Deus. Tá andando.